Minha mão tremia segurando o envelope lacrado enquanto minha irmã Juliana sorria do outro lado da mesa, esperando que eu abrisse e visse o resultado do teste de DNA que provaria que meu filho não era do meu marido. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo, mas o que ela não sabia é que dentro daquele envelope estava a prova da sua própria destruição. Deixa eu voltar 3 meses atrás, quando tudo começou a desmoronar. Era uma terça-feira comum, daquelas em que você acorda sem imaginar que sua vida inteira vai virar de cabeça para baixo. Eu estava casada com Lucas havia 5 anos, e tínhamos um filho lindo de 3 anos, o Miguel. Minha irmã Juliana sempre foi próxima da gente, vinha em casa quase todo fim de semana, era madrinha do Miguel, e eu achava que éramos uma família unida. Que inocência a minha! Naquele dia, eu tinha saído mais cedo do trabalho porque estava com uma dor de cabeça terrível. Trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas, fazia plantões pesados, e às vezes meu corpo simplesmente pedia uma trégua. Cheguei em casa por volta das 3 da tarde, sem avisar ninguém. A casa estava quieta. Achei estranho porque o Lucas normalmente trabalhava até mais tarde no escritório de contabilidade onde era sócio. O carro dele estava na garagem. Subi as escadas devagar, ainda com a cabeça latejando, pensando em tomar um banho e descansar. Foi quando ouvi risadas vindas do nosso quarto. Risadas que eu conhecia bem demais. Uma era do meu marido. A outra era da minha irmã. Meu estômago se revirou, minhas pernas fraquejaram, mas algo dentro de mim me fez continuar andando, mesmo sabendo que o que eu ia encontrar ali ia me destruir. Abri a porta devagar. E lá estavam eles. Na minha cama. Nas minhas lençóis. Juliana estava por cima dele, os dois nus, suados, completamente perdidos um no outro. Eles nem me viram entrar no primeiro segundo. Quando finalmente me notaram, o tempo pareceu parar. O rosto do Lucas ficou branco, a Juliana cobriu o corpo com lençol, e eu fiquei ali parada, sem conseguir falar, sem conseguir chorar, sem conseguir fazer absolutamente nada. Lucas pulou da cama, tentou se aproximar, falando um monte de besteira que eu nem conseguia processar. Juliana ficou ali sentada, e sabe qual foi a pior parte? Ela não pareceu nem um pouco arrependida. Tinha algo no olhar dela, uma satisfação doentia, como se ela tivesse finalmente conseguido algo que sempre quis. Aquilo me cortou mais fundo do que a traição em si. Saí daquela casa sem dizer uma palavra. Peguei o Miguel na casa da minha mãe, onde ele ficava durante o dia, e fui para um hotel. Passei a noite inteira em claro, olhando para o meu filho dormindo, me perguntando como ia explicar tudo aquilo para ele, como ia reconstruir minha vida depois de ter sido traída pelas 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo. O Lucas me ligou umas 50 vezes naquela noite. Mandou mensagens intermináveis, pedindo perdão, dizendo que tinha sido um erro, que estava confuso, toda aquela conversa de homem covarde que foi pego no flagra. A Juliana também tentou falar comigo, mas eu bloqueei ela na hora. Não queria ouvir nenhuma desculpa esfarrapada da boca dela. Nos dias seguintes, eu tentei processar tudo. Voltei para casa porque era minha casa, afinal, e coloquei o Lucas para dormir no quarto de hóspedes. Minha mãe, a Vera, ficou arrasada quando contei. Ela não acreditava que a Juliana, sua filha mais nova, aquela que ela sempre defendeu e protegeu, era capaz de uma coisa dessas. Meu pai tinha morrido há 2 anos, e às vezes eu agradecia por ele não estar vivo para ver aquela vergonha. Eu estava decidida a me separar. Já tinha até conversado com uma advogada, a doutora Fernanda, que era especialista em direito de família. Mas aí as coisas começaram a ficar ainda mais bizarras. A Juliana começou a aparecer na minha casa, sem ser convidada, querendo conversar. Dizia que precisava me explicar as coisas, que eu não estava entendendo o lado dela. O lado dela? Que lado pode existir quando você trai a própria irmã? Foi numa dessas visitas forçadas, umas 2 semanas depois de eu ter pegado os 2, que a Juliana soltou a bomba. Ela estava sentada na sala, eu de pé, braços cruzados, querendo que ela fosse embora logo. Foi quando ela disse, com uma frieza que me gelou os ossos: Rafaela, eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas o Miguel pode não ser filho do Lucas. Eu acho que você deveria fazer um teste de DNA. Fiquei paralisada. Do nada, ela estava jogando na minha cara a possibilidade de que meu filho não era do meu marido.
Perguntei o que diabos ela estava falando, e ela disse que tinha visto conversas no celular do Lucas. Mensagens antigas minhas com o ex-namorado, o Rodrigo, que eu tinha ficado bem antes de casar. Disse que tinha visto fotos, que tinha desconfianças, e que achava que eu estava escondendo isso de todo mundo. Aquilo era tão absurdo, tão completamente fora da realidade, que eu quase ri. Quase! Porque ali eu percebi o nível da maldade dela. A Juliana não estava só tentando destruir meu casamento. Ela estava tentando destruir minha maternidade, minha identidade, tudo o que eu era. Ela queria me fazer duvidar do meu próprio filho. Mandei ela sair da minha casa. Gritei, pela primeira vez em semanas, gritei tudo que estava preso na minha garganta. Chamei ela de cobra, de traidora, de tudo que você possa imaginar. Ela saiu com aquele sorriso de canto de boca, como se tivesse plantado uma semente de dúvida que ia crescer e me consumir. E você sabe o que é pior? Por mais absurdo que fosse, aquela semente começou a crescer. Não porque eu duvidasse de mim mesma, mas porque eu sabia que a Juliana não ia parar por ali. Ela ia usar aquilo contra mim, ia espalhar aquela mentira, ia tentar virar todo mundo contra mim. Ela sempre foi assim, desde pequena. Sempre teve ciúme de mim, sempre quis o que era meu. Foi aí que eu decidi virar o jogo. Não ia mais ser a vítima nessa história. Ia ser a jogadora. Procurei a doutora Fernanda de novo, mas dessa vez não era só para falar de divórcio. Contei tudo o que estava acontecendo, a acusação maluca da Juliana, e perguntei o que eu podia fazer. A advogada me olhou com aquele olhar de quem já viu de tudo, e disse: Rafaela, se ela quer jogar sujo, vamos jogar o jogo dela. Mas vamos jogar melhor. A doutora Fernanda me explicou que eu podia fazer um teste de DNA real, que comprovasse sem sombra de dúvida que o Miguel era filho do Lucas, e usar isso não só para me proteger, mas para expor a mentira da Juliana publicamente. Mas ela sugeriu algo ainda melhor: montar uma armadilha. Fazer a Juliana se enforcar nas próprias palavras. O plano era o seguinte: eu ia fingir que estava com dúvidas sobre a paternidade do Miguel. Ia contar para algumas pessoas próximas, pessoas que eu sabia que iam levar a informação para Juliana. Ia deixar ela achar que a manipulação dela tinha funcionado, que eu estava entrando em colapso emocional por causa da semente de dúvida que ela plantou. E quando ela estivesse confiante, quando ela achasse que tinha me destruído completamente, eu ia virar o jogo. Mas para fazer isso funcionar, eu precisava de provas. Provas de que ela tinha forjado evidências. Provas de que ela estava manipulando a situação. Foi aí que eu tive a ideia. Contratei um investigador particular, o Márcio, um cara discreto que a doutora Fernanda conhecia e confiava. Expliquei tudo para ele, e pedi que ele investigasse a Juliana. Queria saber se ela tinha feito alguma coisa, se tinha falsificado documentos, se tinha algum plano maior por trás de tudo isso. Enquanto o Márcio trabalhava, eu botei minha parte do plano em ação. Comecei a agir diferente com o Lucas. Mais fria, mais distante, mas não a ponto de parecer que eu tinha superado tudo. Precisava que parecesse que eu estava em colapso. Comecei a fazer comentários vagos para minha mãe, do tipo: Mãe, e se a Juliana tiver razão? E se realmente houver alguma coisa do meu passado que eu não lembro direito? Minha mãe ficava desesperada, tentando me acalmar, mas eu via que ela ficava confusa, sem saber o que pensar. A notícia, como esperado, chegou na Juliana em menos de uma semana. Ela começou a me ligar de novo, fingindo preocupação, dizendo que só queria me ajudar a descobrir a verdade. Falava com aquela voz melosa, cheia de falsa empatia, perguntando se eu tinha pensado em fazer o teste de DNA. Eu fingia hesitação, dizia que estava com medo do resultado, que não sabia se queria saber a verdade. Enquanto isso, o Márcio estava fazendo um trabalho incrível. Ele descobriu que a Juliana tinha ido atrás do Rodrigo, meu ex-namorado, algumas semanas antes de eu pegar ela com o Lucas. Tinha conversado com ele num café, tentado arrancar informações sobre nosso relacionamento, sobre quando a gente tinha terminado, sobre se a gente tinha ficado junto depois que eu já estava com o Lucas. O Rodrigo, coitado, não entendeu nada da conversa estranha, mas pelo menos foi honesto e disse que não, que quando terminamos foi pra valer, e que ele nem sabia que eu tinha casado até ver no Facebook. Mas a Juliana não parou por aí. O Márcio conseguiu acesso, através de um contato dele que trabalha em laboratório,
Há informações de que a Juliana tinha tentado comprar um kit de teste de DNA falso pela internet. Sim, você leu certo. Ela tinha procurado em fóruns obscuros da internet como forjar um resultado de teste de DNA. Tinha até conversas em grupos no Telegram onde ela perguntava sobre isso, achando que estava anônima. Quando Márcio me mostrou essas evidências, tudo ficou claro. A Juliana não estava só tentando plantar dúvida. Ela estava planejando me apresentar um teste de DNA forjado que provaria que o Miguel não era filho do Lucas. Provavelmente ia dizer que fez o teste em segredo, ou algo do tipo. O nível de maldade era tão profundo que até me assustou. Aquilo não era só ciúme. Era ódio puro. Conversei com a doutora Fernanda sobre as evidências. Ela disse que aquilo era crime. Falsificação de documento, difamação, um monte de coisas que podia dar cadeia para Juliana. Mas eu não queria só processar ela. Queria que ela sentisse o mesmo que eu senti quando abri aquela porta e vi ela com meu marido. Queria que ela fosse exposta, humilhada, destruída. Queria justiça, mas queria também vingança. Montamos o plano final. Eu ia dizer para Juliana que estava pronta para fazer o teste de DNA, mas que queria fazer em particular, só entre nós. Ia pedir para ela ir comigo numa clínica que eu escolhesse. Mas a clínica seria uma que a doutora Fernanda tinha contato, onde eles iam fazer o teste real, o teste de verdade, e não aquele forjado que a Juliana estava preparando. E mais, a gente ia gravar tudo. Cada palavra, cada ação dela. Liguei para Juliana numa quinta-feira. Minha voz estava trêmula, não precisei nem fingir muito porque só de falar com ela meu estômago embrulhava. Disse que tinha pensado muito sobre o que ela falou, que não estava conseguindo dormir, que precisava saber a verdade sobre o Miguel. Falei que queria fazer o teste de DNA, mas que estava com medo de fazer sozinha, com medo do resultado, e perguntei se ela podia ir comigo. Conseguia sentir o sorriso dela do outro lado da linha. Ela disse que claro, que estaria comigo, que era isso que irmãs faziam, apoiavam uma a outra. Tive vontade de vomitar ouvindo aquilo, mas engoli o nojo e agradeci. Marcamos para terça-feira seguinte, numa clínica na Zona Sul, longe da nossa região, para ter mais privacidade. Esses dias de espera foram os mais longos da minha vida. Tinha hora que eu duvidava se estava fazendo a coisa certa, se não era melhor só processar ela e acabar logo com aquilo. Mas aí eu lembrava do jeito que ela me olhou naquele dia, na minha cama, com meu marido, e sabia que tinha que ir até o fim. O Lucas, nesse meio tempo, estava completamente perdido. Ele não entendia por que eu estava agindo daquele jeito, porque estava falando em fazer teste de DNA. Tentou conversar comigo várias vezes, mas eu mantive distância. Não podia contar para ele o plano porque ele era péssimo em mentir. E a Juliana ia perceber na hora se ele soubesse de alguma coisa. Chegou a terça-feira. Eu estava tão nervosa que quase não consegui tomar café da manhã. A doutora Fernanda tinha acertado tudo com a clínica. Eles iam fazer o procedimento normal de coleta, mas também tinha câmeras escondidas na sala, um advogado de outro escritório como testemunha, tudo dentro da legalidade. E o resultado real já estava pronto, porque eu tinha feito o teste 2 semanas antes, sem ninguém saber. Como era de se esperar. Provava que o Miguel era 100% filho do Lucas e meu. Me arrumei, busquei o Miguel na escola e deixei ele na casa de uma amiga, a Patrícia, que era de total confiança. Não queria que meu filho estivesse perto de nada daquilo. Depois fui encontrar a Juliana no shopping, de onde a gente ia junto para a clínica. Quando a vi, meu coração disparou. Ela estava toda arrumada, maquiada, sorridente. Abraçou eu, apertou forte, e disse que estava orgulhosa de mim por estar sendo corajosa. Corajosa! Que piada! A coragem que eu precisava era para não enfiar a mão na cara dela ali mesmo, no meio do shopping. Fomos para a clínica no meu carro. No caminho, ela não parava de falar. Dizia que não importava o resultado, que ela ia estar do meu lado, que família era família. Cada palavra era como uma faca. Mas eu mantive a compostura, concordei com a cabeça, fingi que estava frágil e agradecida pelo apoio dela. Chegamos na clínica. Era um lugar discreto, bem montado, com aquele cheiro de hospital que me era tão familiar. A recepcionista, que estava no esquema, nos recebeu com profissionalismo e nos levou para uma sala privada.
Lá dentro estava a técnica que ia fazer a coleta, a Andréia, uma mulher de uns 40 anos, muito séria e profissional. A Andréia explicou o procedimento. Ia coletar material biológico meu e do Miguel, que ela disse que eu ia trazer na próxima visita, mas que na verdade já tinha coletado antes. E então veio a parte do plano. Ela perguntou se tinha mais alguém que precisava fazer o teste. Juliana, rápida, disse que sim, que seria bom coletar do Lucas também, meu marido. Eu fingi concordar. Disse que fazia sentido. Mas foi aí que a Andréia, seguindo o script, disse algo que mudou tudo. Na verdade, para esse tipo de teste específico que vocês estão solicitando, seria interessante coletar amostra de familiares diretos também, para ter um resultado mais conclusivo. Você é irmã da paciente, não é? Podemos coletar sua amostra também, se não se importar. Vi o rosto da Juliana mudar por uma fração de segundo. Ela não esperava por aquilo. Mas ela não podia recusar sem parecer suspeita, então sorriu e disse que claro, sem problema. A Andréia coletou o material bucal das duas, com aqueles cotonetes compridos. Todo o procedimento foi filmado pelas câmeras escondidas. Depois da coleta, a Andréia disse que o resultado ia ficar pronto em uma semana, e que eles iam entrar em contato. Juliana me abraçou de novo na saída, disse que agora era só esperar, que tudo ia ficar bem. Eu sorri, agradeci, e me despedi dela. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Na semana seguinte, deixei a Juliana me ligar várias vezes. Atendia algumas, não atendia outras. Quando atendia, falava com voz cansada, dizia que estava ansiosa pelo resultado, que não estava conseguindo focar em nada. Ela me consolava, dizia que não importava o que acontecesse, e eu sabia que ela estava contando os dias para me ver destruída. Na sexta-feira daquela semana, liguei para ela. Disse que o resultado tinha chegado, que a clínica tinha mandado por e-mail, mas que eu não tinha coragem de abrir sozinha. Perguntei se ela podia ir lá em casa no sábado, que a gente abriria juntas. Ela disse que sim, que estaria lá sem falta. Sábado chegou. Passei a manhã inteira preparando tudo. A doutora Fernanda ia estar escondida num cômodo, com toda a documentação necessária. O Márcio também estaria por perto, caso precisasse de segurança. E eu tinha imprimido não só o resultado real do teste, mas todas as evidências que a gente tinha reunido contra Juliana. As conversas dela no Telegram, os registros das tentativas de comprar teste falso, tudo. Juliana chegou pontualmente às 14h. Estava radiante, um brilho nos olhos que eu não via há tempos. Ela achava que ia presenciar minha destruição. Ofereci café, ela aceitou, e ficamos uns minutos conversando banalidades enquanto eu deixava a tensão aumentar. Finalmente, disse que estava pronta. Fui até meu quarto e peguei um envelope branco. Mas não era o envelope que ela esperava. Voltei para a sala, sentei na poltrona em frente a ela, que estava no sofá, e botei o envelope na mesa de centro. Ju, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Antes de abrir isso, eu preciso te fazer uma pergunta. Por quê? Por que você fez tudo isso? Ela fingiu não entender. Fiz o quê, Rafa? Eu só quis te ajudar a descobrir a verdade. A verdade, eu repeti, e dei uma risada sem humor. Você realmente acha que eu sou idiota a esse ponto? O sorriso dela vacilou. Do que você tá falando? Foi aí que eu abri o envelope. Mas em vez de tirar um resultado de teste de DNA, tirei as fotos impressas. As conversas dela no Telegram. As buscas dela sobre como forjar teste de DNA. O registro da conversa dela com o Rodrigo. Joguei tudo na mesa, uma folha de cada vez, e vi o rosto dela ficar pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Você realmente achou que ia conseguir, eu disse, e minha voz estava tremendo, mas não de medo. De raiva. De nojo. Achou que ia forjar um teste de DNA, me fazer acreditar que meu filho não era do meu marido, e sair impune disso. Juliana se levantou num pulo, tentou pegar os papéis, mas eu fui mais rápida. Peguei tudo de volta e abracei contra o peito. Ela começou a gaguejar, tentando inventar desculpas, dizendo que eu estava entendendo tudo errado, que aquilo não era o que parecia. Não é o que parece. Eu gritei, e foi libertador gritar. Você transou com meu marido na minha cama, tentou destruir minha família,
E ainda teve a audácia de tentar me fazer duvidar do meu próprio filho. Que tipo de monstro você é? Foi nesse momento que a porta do cômodo ao lado se abriu e a doutora Fernanda apareceu, com uma pasta debaixo do braço e uma expressão séria. Juliana olhou para ela, depois para mim, e entendeu. Tinha caído na armadilha. Juliana, a doutora Fernanda disse, com aquela voz de advogada que não deixa espaço para discussão, tudo que foi dito e feito aqui hoje, e na clínica na semana passada, foi devidamente registrado e testemunhado. Você cometeu tentativa de falsificação de documento, difamação, e uma série de outros crimes que podem te dar uma pena considerável de prisão. Minha irmã desmoronou. Literalmente. As pernas dela fraquejaram e ela se sentou no chão, encostada no sofá. Começou a chorar. Aquele choro desesperado de quem sabe que perdeu. Mas eu não senti pena. Nem um pouco. O teste de DNA verdadeiro, eu disse, tirando outro envelope do bolso. Confirma o que eu sempre soube. Miguel é filho meu e do Lucas. 100% de certeza. Mas você não queria que fosse, não é? Você queria destruir tudo que eu tinha. Juliana olhou para mim com olhos vermelhos. E aí ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Você sempre teve tudo, Rafaela. Sempre foi a bonita, a inteligente, a que conseguiu o bom marido, o filho perfeito. E eu? Eu sempre fui a sombra. Eu só queria ter um pouco do que você tem. Então você decidiu tirar de mim, eu respondi, e minha voz saiu fria como gelo. Decidiu me trair da pior forma possível. Mas sabe qual é a diferença entre eu e você, Ju? Eu construí minha vida. Você só sabe destruir. A doutora Fernanda interveio. Juliana, você tem duas opções agora. Ou você assina um termo de confissão e se compromete a ficar longe da Rafaela e da família dela, além de pagar uma indenização por danos morais, ou a gente vai para a justiça e você responde criminalmente por tudo isso. A escolha é sua. Não preciso nem dizer qual escolha ela fez. Ninguém quer ir para a cadeia, ainda mais por algo tão sórdido quanto aquilo. Juliana assinou a confissão, ali mesmo, com as mãos tremendo tanto que a assinatura ficou quase ilegível. A doutora Fernanda tinha trazido tudo preparado, sabia que a gente ia precisar. Depois que assinou, Juliana me olhou mais uma vez. Você me odeia agora? Pensei na pergunta. Honestamente pensei. E respondi, não, Ju. Eu não te odeio. Eu tenho pena de você. Porque você destruiu a si mesma por inveja. E isso é algo que você vai ter que carregar pro resto da vida. Eu vou superar isso. Vou reconstruir minha família. Mas você perdeu tudo. Ela saiu da minha casa arrastando os pés. E nunca mais voltou. Minha mãe ficou sabendo de tudo no dia seguinte. Eu e a doutora Fernanda fomos até a casa dela e contamos tudo, mostramos as evidências. Minha mãe chorou tanto que pensei que ela ia passar mal. Mas no final, ela entendeu. E ficou do meu lado, como sempre. O Lucas também ficou sabendo. Chamei ele para conversar, mostrei tudo o que tinha acontecido, expliquei o plano. Ele ficou em choque. Não fazia ideia do nível da manipulação da Juliana. Pediu perdão de novo, disse que nunca mais ia me trair, que ia passar o resto da vida compensando o que fez. Eu não sei se vou perdoar o Lucas. Até agora, meses depois, ainda não sei. A traição dele foi real, doeu, e continua doendo. Mas pelo menos eu tenho a certeza de que meu filho é meu filho, e que a Juliana não conseguiu destruir isso. Ela não conseguiu tirar de mim a única coisa que realmente importa. A indenização que ela teve que pagar ajudou a cobrir os custos do investigador e da advogada. E a confissão assinada garante que, se ela tentar qualquer coisa contra mim ou minha família de novo, vai direto para a cadeia. É uma proteção que eu precisava ter. Hoje, minha vida não é perfeita. Ainda estou decidindo o que fazer com meu casamento. Algumas vezes penso em dar uma segunda chance pro Lucas. Outras vezes penso que não dá, que a confiança foi quebrada demais. Mas eu sei uma coisa. Eu sou forte. Mais forte do que eu imaginava ser. Consegui virar o jogo contra alguém que queria me destruir, e saí vitoriosa. A Juliana está morando em outro estado agora. Soube através da minha mãe. Ela não teve coragem de ficar aqui, enfrentar todo mundo que ficou sabendo da história. E as pessoas ficaram sabendo,
porque num bairro como o nosso, essas coisas não ficam em segredo. Ela virou a pessoa que destruiu a própria família por inveja. Meu filho, o Miguel, não sabe de nada disso. Ele ainda é muito pequeno para entender. E quando ele crescer, eu vou contar a verdade para ele, mas de um jeito que ele consiga processar. Entender que as pessoas às vezes fazem escolhas horríveis, mas que isso não define quem ele é. Ele é meu filho, é filho do Lucas, e é amado incondicionalmente. Às vezes eu me pergunto se fui longe demais com a armadilha. Se deveria ter só processado ela e pronto, sem toda aquela encenação. Mas aí eu lembro do que a doutora Fernanda me disse. Rafaela, pessoas como a Juliana só entendem quando são pegas na própria armadilha. Se você tivesse só processado ela ia arrumar uma desculpa, ia se vitimizar, ia tentar virar a história. Mas agora, ela não tem para onde correr. A verdade está documentada, assinada por ela mesma. E a advogada tinha razão. A confissão assinada, as provas todas organizadas. Isso me dá uma paz que eu não teria se tivesse tomado um caminho mais simples. Sei que fiz o necessário para me proteger e proteger minha família. Minha mãe está bem agora, depois do choque inicial. Ela me disse que sempre soube que tinha algo errado na relação entre mim e a Juliana, que a Ju sempre demonstrou ciúmes, mas que ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Disse que sente que falhou como mãe, por não ter percebido e corrigido isso quando a gente era mais nova. Eu disse para ela que não foi culpa dela, que as escolhas da Juliana foram só da Juliana. A verdade é que a inveja é um sentimento destrutivo. Não destrói só quem é invejado, destrói principalmente quem inveja. A Juliana poderia ter construído a própria vida dela, encontrado o próprio caminho, mas preferiu ficar obcecada com a minha. E no fim, ela perdeu tudo. A família, a dignidade, a confiança. Tem dias que eu acordo e ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Parece roteiro de novela, mas foi minha vida real. Foram noites sem dormir, ataques de ansiedade, momentos em que eu achei que ia pirar. Mas eu segurei. Segurei porque tinha que segurar. Tinha um filho dependendo de mim. Tinha uma verdade que precisava ser revelada. O Márcio, o investigador, me disse uma vez que a melhor vingança é viver bem. E eu concordo. Mas às vezes, antes de viver bem, a gente precisa fazer justiça. E foi isso que eu fiz. Fiz justiça com minhas próprias mãos, dentro da lei, mas fiz. Hoje eu olho pro Miguel brincando no quintal e agradeço por ter tido a coragem de fazer o que fiz. Porque se eu não tivesse agido, se tivesse deixado a Juliana me manipular, quem sabe onde eu estaria agora? Provavelmente divorciada, duvidando da maternidade, destruída psicologicamente. Mas não. Eu estou aqui, de pé, vivendo. O Lucas tem sido mais presente, mais atencioso. Ele sabe que está numa corda bamba, que eu posso decidir terminar tudo a qualquer momento. E talvez eu decida. Ou talvez não. Ainda não sei. Mas dessa vez, a decisão é minha. Não de mais ninguém. A terapia tem ajudado muito. Comecei a fazer sessões com uma psicóloga, a doutora Mariana, logo depois de tudo acontecer. Ela me ajudou a processar a traição, o trauma de ter sido apunhalada pelas costas por duas pessoas que eu amava. Me ajudou a entender que nada daquilo foi culpa minha, que eu não fiz nada para merecer aquilo. Durante as sessões, a doutora Mariana me fez uma pergunta que mexeu muito comigo. Rafaela, você montou essa armadilha elaborada para Juliana porque queria justiça ou porque queria vingança? Fiquei em silêncio por muito tempo naquele dia. E depois respondi com honestidade: as duas coisas. Eu queria justiça, mas também queria que ela sentisse dor. Isso me faz uma pessoa ruim? A psicóloga sorriu de um jeito gentil e disse: não te faz ruim. Te faz humana. Você foi profundamente ferida e quis revidar. O importante é que você fez isso dentro dos limites da lei, protegendo a si mesma e ao seu filho. Muitas pessoas nessa situação fariam coisas muito piores. Aquela resposta me trouxe uma paz que eu não sabia que precisava. Porque sim, eu queria vingança. Queria ver a Juliana caindo na própria armadilha. Queria ver o desespero no rosto dela quando percebesse que tinha sido pega. E não me arrependo disso. Ela mereceu cada segundo daquele momento. Uma coisa que me surpreendeu foi a reação das pessoas quando a história vazou. E ela vazou, claro.
Num bairro onde todo mundo conhece todo mundo, não tem como manter segredo. A maioria ficou do meu lado, me apoiou, disse que eu tinha feito a coisa certa. Mas teve gente que me criticou também. Disseram que eu tinha sido vingativa demais, que deveria ter perdoado, que família é família e não se faz isso com família. Essas críticas me machucaram no começo. Mas depois eu entendi que quem falava aquilo nunca tinha passado pelo que eu passei. É fácil falar de perdão quando você não foi traído na sua própria cama, por sua própria irmã, e depois teve alguém tentando te fazer duvidar do seu filho. Perdão é uma coisa linda na teoria, mas na prática, quando você está sangrando, é quase impossível. Minha relação com minha mãe mudou também. Ficou mais forte, de certa forma. A Vera me disse que via em mim uma força que ela não sabia que existia, uma determinação que lembrava meu pai. Ele sempre foi um homem de pulso firme, que não deixava ninguém passar por cima dele. E ela disse que eu herdei isso dele. Falando em família, meus tios e primos ficaram divididos. Alguns ficaram do meu lado, outros acharam que eu exagerei, outros simplesmente não quiseram se meter. A família da Juliana, do lado do pai, praticamente me excluiu. Dizem que ela está lá, morando com uma tia em Minas Gerais, tentando reconstruir a vida. Não sei se ela conseguiu emprego, se está bem, se está mal. E sinceramente, não me importo. Tem uma parte da história que eu não contei para quase ninguém, só para a doutora Fernanda e para a psicóloga. No dia que a Juliana assinou a confissão, quando ela já estava saindo pela porta, ela se virou para mim e disse uma última coisa. Você acha que venceu, Rafa? Mas eu não fui a única que transou com o Lucas. Ele te traiu outras vezes. Comigo foram 3 vezes, ao longo de 2 anos. Pensa nisso. Aquelas palavras me pegaram de surpresa, como um soco no estômago. 3 vezes. 2 anos. Não tinha sido um deslize de uma noite. Tinha sido um caso. Quando ela foi embora, eu sentei no chão da sala e chorei por horas. Porque aquilo mudava tudo. Mudava a natureza da traição. Mudava o tanto de mentiras que o Lucas tinha contado. Confrontei ele naquela mesma noite. Ele tentou negar no começo, mas eu não estava mais para joguinhos. Disse que se ele não me contasse a verdade completa, naquele momento, eu iria embora e ele nunca mais veria o Miguel fora de visitas programadas pela justiça. Foi aí que ele desmoronou e confessou tudo. Tinha começado num churrasco na casa da minha mãe, há 2 anos. Ele e a Juliana tinham bebido demais, ficado conversando no quintal enquanto todo mundo estava lá dentro. Uma coisa levou a outra, e eles transaram no carro dele. Depois disso, aconteceu mais 2 vezes. Uma num motel, outra na casa dela. Ele jurou que tinha tentado terminar o caso várias vezes, que se sentia culpado, mas que a Juliana não deixava, ameaçava contar tudo pra mim se ele cortasse contato. Ouvir aquilo foi devastador. Porque não era só sobre sexo. Era sobre 2 anos de mentiras, de olhar na minha cara e fingir que estava tudo bem, de eu deixar minha irmã entrar na minha casa, brincar com meu filho, enquanto os dois tinham aquele segredo nojento. A traição não foi só física. Foi emocional, psicológica, em todos os níveis possíveis. Naquela noite, pedi pro Lucas sair de casa. Disse que não sabia se um dia ia conseguir olhar para ele de novo sem sentir nojo. Ele saiu chorando, pedindo mais uma chance, mas eu não queria ouvir. Precisava de tempo, de espaço, de silêncio. Passei as semanas seguintes no modo automático. Acordava, levava o Miguel para a escola, ia trabalhar, buscava o Miguel, voltava para casa, colocava ele para dormir, e passava as noites acordada olhando pro teto. Minha mente não desligava. Ficava repassando cada momento dos últimos 2 anos, tentando identificar os sinais que eu tinha perdido. E tinha sinais. Teve vezes que o Lucas chegou tarde em casa com desculpas esfarrapadas. Teve vezes que a Juliana agiu estranha, mais carinhosa comigo do que o normal, provavelmente por culpa. Mas eu não vi. Ou não quis ver. A doutora Mariana me disse que isso é comum. Que a gente tende a confiar nas pessoas que amamos, e que nosso cérebro ignora sinais de alerta porque não quer acreditar que está sendo traído. Não é burrice, é autopreservação emocional. Mas mesmo sabendo disso, eu me sentia idiota. Sentia que tinha sido feita de palhaça por 2 anos na minha própria vida. Foi nessa época,
uns 2 meses depois do confronto final com a Juliana, que aconteceu algo inesperado. Recebi uma carta. Uma carta física, pelo correio, sem remetente. Dentro tinha uma folha escrita à mão. Era da Juliana. Na carta, ela pedia desculpas. Dizia que estava fazendo terapia, que tinha entendido que tinha um problema sério com inveja e que precisava tratar. Contava que desde criança se sentia inferior a mim, que nossos pais sempre me comparavam com ela, dizendo que eu era melhor na escola, mais bonita, mais responsável. Disse que aquilo foi crescendo dentro dela até virar um ódio que ela não conseguia controlar. Ela escreveu que a ideia do teste de DNA falso tinha vindo no momento de desespero, quando percebeu que mesmo depois de transar com Lucas, ela não tinha conseguido destruir meu casamento. Que ela queria me ver sofrer como ela sempre sofreu. Mas que agora, longe de tudo e de todos, estava percebendo o monstro que tinha se tornado. A carta terminava com ela dizendo que não esperava perdão, mas que precisava que eu soubesse que ela estava tentando ser uma pessoa melhor. Que um dia, talvez daqui a muitos anos, ela teria coragem de me olhar nos olhos de novo. Li aquela carta 3 vezes. E todas as 3 vezes, chorei. Não porque sentia pena dela, mas porque percebi o quanto de tempo e energia a gente tinha desperdiçado. 2 anos de caso escondido. Anos de inveja acumulada. Tudo poderia ter sido diferente se a gente tivesse conversado, se ela tivesse buscado ajuda antes, se eu tivesse percebido o quanto ela estava sofrendo. Mas a vida não funciona com Cs. A vida funciona com as escolhas que a gente faz. E ela fez as dela. Eu fiz as minhas. Não respondi a carta. Guardei ela numa gaveta e tentei seguir em frente. O Lucas continuava tentando se redimir. Ligava todo dia, mandava mensagens, flores, cartas. Implorava por uma conversa, por uma chance de me mostrar que tinha mudado. Eu ignorei por semanas. Até que um dia, o Miguel perguntou: "Mãe, por que o papai não mora mais aqui?" Aquela pergunta me partiu ao meio. Meu filho estava sentindo a ausência do pai, e isso não era justo com ele. Por mais que o Lucas tivesse me traído, ele sempre foi um bom pai pro Miguel. Brincava, dava atenção, estava presente. E eu não podia tirar isso do meu filho por causa da raiva que eu sentia. Concordei em conversar com o Lucas. Nos encontramos num café. Território neutro. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, cabelo despenteado. Parecia que não dormia há dias. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. A gente conversou por horas. Ele me contou tudo de novo, mas dessa vez com mais detalhes. Falou sobre como a Juliana tinha seduzido ele no churrasco, como ela sabia exatamente o que falar para fazê-lo se sentir especial, desejado. Como ela manipulou a situação para fazer parecer que era ele quem tinha iniciado tudo. Como depois ela usou a culpa dele para continuar o caso, ameaçando contar para mim se ele parasse. Não estou dizendo que ele é uma vítima. Ele fez escolhas ruins. Poderia ter me contado na primeira vez, enfrentado as consequências, mas escolheu mentir. Mas ouvir aquilo me fez entender melhor a dinâmica toda. A Juliana não só tinha me traído. Ela tinha manipulado o Lucas também. No fim da conversa, eu disse pro Lucas: "Eu não sei se vou te perdoar. Não sei se vou conseguir confiar em você de novo. Mas pelo Miguel, eu aceito que você volte para casa. Vamos dormir em quartos separados. Vamos fazer terapia de casal. E se eu perceber qualquer, absolutamente qualquer sinal de que você está me enganando de novo, acabou. Pra sempre. Entendeu?" Ele concordou com tudo. E assim, aos poucos, a gente começou a reconstruir. Não foi fácil. Teve noites que eu acordava no meio da madrugada com ataques de pânico, imaginando ele com a Juliana. Teve dias que eu olhava para ele com tanto ódio que mal conseguia falar. Mas a terapia de casal ajudou muito. A terapeuta, a doutora Sandra, fez a gente trabalhar a comunicação, a confiança, os traumas. Fez o Lucas entender o tamanho da destruição que ele tinha causado. Fez eu entender que guardar raiva para sempre só ia me destruir por dentro. Perdoar não significava esquecer, significava escolher não deixar aquilo me consumir. Meses se passaram. Devagar, muito devagar, as coisas foram melhorando. O Lucas voltou pro nosso quarto depois de uns 6 meses.
No começo foi estranho, ficar ali do lado dele, mas aos poucos foi ficando natural de novo. Teve um dia que a gente riu junto vendo uma besteira na TV, e eu percebi que fazia meses que eu não ria de verdade. Foi libertador. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo que aconteceu, posso dizer que estamos em um lugar melhor. Não é o casamento que era antes, porque aquele casamento foi construído em cima de mentiras. É um casamento novo, mais consciente, mais honesto. O Lucas sabe que está em liberdade condicional perpétua. Eu sei que nunca vou confiar nele 100% de novo. Mas a gente está tentando. Pelo Miguel e por nós mesmos. A Juliana continua em Minas. Soube pela minha mãe que ela está namorando alguém lá. Um cara que não conhece a história toda. Parte de mim quer avisar o cara. Contar pra ele o tipo de pessoa que ela é. Mas outra parte acha que ela merece uma chance de recomeçar. Afinal, eu também estou recomeçando, não estou? Minha mãe tem pressionado para eu fazer as pazes com a Juliana. Diz que a vida é curta, que família é importante, que ela é minha única irmã. Mas eu não estou pronta. E talvez nunca esteja. Tem feridas que são profundas demais para cicatrizar completamente. E tudo bem. Eu não preciso perdoar ela para seguir em frente com minha vida. O Miguel está grande agora, quase 5 anos. Ele não sabe de nada da tia Ju, e não vai saber até estar velho o suficiente para entender. Quando pergunta por ela, eu digo que ela se mudou para longe por causa do trabalho. É mais fácil assim. Criança não precisa carregar o peso das decisões horríveis dos adultos. No trabalho, as coisas também melhoraram. Eu tinha pedido uma transferência para outro setor do hospital, porque precisava de mudanças, de ar novo. Agora trabalho na pediatria, cuidando de crianças, e tem sido uma experiência incrível. Ver aqueles pequeninos lutando contra doenças, superando obstáculos, me lembra todo dia que eu também sou uma sobrevivente. Sobrevivi à traição, à manipulação, à tentativa de destruição da minha família. E saí mais forte. Tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso. A gente nunca conhece as pessoas completamente. Nem mesmo aquelas que dormem do nosso lado todo dia. Ou aquelas que cresceram na mesma casa que a gente. Todo mundo tem segredos. Todo mundo tem um lado sombrio. A diferença é o quanto elas escolhem deixar aquele lado dominar. A Juliana escolheu deixar a inveja e o ódio dominarem. O Lucas escolheu a mentira e a traição. E eu? Eu escolhi a verdade e a vingança. Não me arrependo. Aquela armadilha que montei foi a coisa mais corajosa e calculada que já fiz na vida. Foi minha forma de retomar o controle quando tudo estava caindo aos pedaços. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu não tivesse descoberto a traição naquele dia. Se eu tivesse chegado em casa mais tarde, ou se eles tivessem sido mais cuidadosos. Eu teria vivido anos na ilusão, criando Miguel, envelhecendo ao lado do Lucas, tendo a Juliana como uma presença constante nas nossas vidas. Pensamentos de família feliz? A ideia me dá calafrios agora. Prefiro a verdade dolorosa do que a mentira confortável. Minha história não tem um final completamente feliz, daqueles de conto de fadas onde todo mundo se perdoa e vive em harmonia. A vida real não funciona assim. Mas tem um final de justiça. Um final onde quem me fez mal pagou por isso. Onde eu sobrevivi e me reconstruí. E no final das contas, isso é o que importa. A cada dia que passa, as feridas doem menos. O Lucas tem sido o marido melhor do que nunca foi antes. E às vezes eu me pergunto se foi necessário tudo desmoronar para ele perceber o que tinha. A resposta provavelmente é sim. Tem gente que só valoriza quando perde. Aprendi também a importância de confiar nos meus instintos. Antes de pegar os dois, eu tinha sentido aquela sensação estranha, aquele frio na barriga que a gente sente quando algo está errado. Mas eu ignorei. Achei que estava sendo paranoica, insegura. Agora eu sei, quando seu corpo te manda um sinal, escuta. 90% das vezes, ele está certo. Outra lição importante foi sobre justiça. A sociedade ensina a gente a sempre tomar o caminho mais alto, perdoar, esquecer, não revidar. Mas sabe de uma coisa? Às vezes revidar é necessário. Às vezes você precisa mostrar pro mundo que não vai aceitar ser pisoteado. A armadilha que montei para Juliana não foi só vingança. Foi justiça. Foi me defender. E foi mandar uma mensagem clara: não mexa comigo.
As pessoas costumam romantizar o perdão, como se fosse a única forma de seguir em frente. Mas não é. Você pode seguir em frente sem perdoar. Pode carregar a raiva de forma saudável. Pode usar ela como combustível para se tornar mais forte, mais esperto, mais cuidadoso. O perdão é opcional. A sobrevivência não é. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que era há 2 anos. Mais forte, sim. Mais desconfiada também. Tenho cicatrizes, mas são cicatrizes de batalha. São a prova de que eu lutei e venci. E isso me dá um orgulho que nenhum casamento perfeito ou família harmoniosa jamais me deu. O Miguel me perguntou outro dia se eu era feliz. Fiquei surpresa com a pergunta vindo de uma criança tão pequena. Pensei por um momento antes de responder. E disse: sou, filho. Não do jeito que imaginei que seria, mas sou. E era verdade. Minha felicidade agora é feita de pedaços remontados, de confiança reconstruída, de verdades dolorosas aceitas. Não é perfeita, mas é real. E real sempre foi melhor que ilusão. Você já passou por uma traição tão profunda que mudou completamente quem você é? Já teve que escolher entre perdoar quem te machucou ou fazer justiça com as próprias mãos? E o mais importante, se você estivesse no meu lugar, teria montado aquela armadilha ou teria escolhido um caminho diferente?